Muito provavelmente você já tomou uma vacina chamada BCG contra a tuberculose quando você ainda era bebê. Provavelmente até você deva ter alguma cicatriz, alguma marquinha dessa vacina no teu braço. Mas não é dessa BCG que a gente vai falar. Eu sou Sérgio Molinari, esse é meu canal no YouTube e hoje a gente vai abordar aqui. Eu queria começar só fazendo um pedido. Deixa um comentário ao final desse vídeo sobre se você conhece, utiliza e se você tem bons resultados utilizando essa BCG da qual a gente vai falar. O tema do vídeo então é uma matriz chamada BCG. Uma matriz que é uma metodologia de análise que foi desenvolvida pelo Bruce Henderson, que foi o fundador de uma consultoria norte-americana, ou como diria o Ari, meu diretor daqui do YouTube, que pega no meu pé falando uma consultoria estadunidense, que é a Boston Consulting Group, ou seja, BCG, daí o nome da metodologia. É uma metodologia que foi criada há mais de 5 décadas, mas que ela é absolutamente atual, relevante e utilizada nas empresas ainda hoje. Essa matriz consagrada, ela tem como principal fundamento analisar o portfólio de produtos, de serviços ou de atividades, de negócios de uma empresa. A lógica que está por trás dela é ajudar os gestores ou quem cuida das estratégias das empresas a fazer uma alocação dos investimentos, dos esforços, dos recursos de uma empresa da forma mais eficiente, da forma mais assertiva. Na minha opinião, uma das maiores belezas da matriz BCG é a simplicidade, é o quanto ela é óbvia depois que a gente incorpora na forma de pensar, na forma de analisar e, consequentemente, na forma de decidir os negócios. Ela fundamentalmente te leva a analisar produtos, serviços ou negócios a partir de 2 eixos fundamentais de análise. Um eixo que é qual é a tua participação de mercado com esse produto, serviço ou com essa atividade. A outra dimensão dessa matriz é qual é o crescimento do mercado em que você tem esse produto, esse serviço ou essa atividade. Simples assim. E aí o que acontece? Você vai olhar se a participação de mercado é alta ou baixa versus um mercado que está crescendo muito ou crescendo pouco. Ou seja, se a taxa de crescimento desse mercado é alta ou baixa. E desse cruzamento de alto ou baixo crescimento, alta ou baixa participação, a gente produz 4 quadrantes, simples assim. E esses 4 quadrantes, talvez até para transformar a análise numa forma mais lúdica, cada um desses quadrantes recebeu um apelido. Então, um deles, vaca leiteira, um deles, estrela, outro deles, em questionamento e o outro deles, em abacaxi. Então, vamos falar um pouquinho de cada um dos 4 e depois a gente vai procurar fazer um link dessa metodologia, dessa matriz BCG, com o nosso mercado de food service. Então, vamos lá. Vamos começar falando das vacas leiteiras, né, que normalmente é o quadrante mais importante ou mais desejável, se não mais importante, o mais desejável pelas empresas. O que é o quadrante vaca leiteira? Ele é um quadrante em que você tem a empresa ou o seu produto com uma grande participação de mercado, num mercado com baixa taxa de crescimento, um mercado em que o seu ciclo de vida já atingiu a maturidade. Por que isso é desejável? Porque, via de regra, produtos ou atividades que estão dentro desse quadrante são geradores de faturamento e de margem muito relevantes, mas que precisam de pouco investimento, de pouco esforço para acontecer. Ou seja,
você promove muito do que a empresa precisa, que é geração de caixa, geração de recursos, geração de margem, que ajuda a viabilizar, a pagar a operação ou a existência da empresa, mas você não precisa dispor de muito investimento para isso acontecer. Consequentemente, é o tipo de investimento mais seguro e mais viável para as empresas. E isso faz com que a gente possa utilizar as vacas leiteiras para, entre aspas, financiar os produtos, serviços ou atividades que estão nos outros quadrantes. Qual é o desafio que a gente tem dentro das vacas leiteiras? Assegurar que essa posição robusta de mercado, que essa participação de mercado se mantenha robusta, se mantenha uma alta participação e prevenir em relação a eventuais ataques de outros concorrentes que queiram também se posicionar dentro desse segmento ou dentro desse mercado. Porém, o mercado já é suficientemente maduro para que você tenha, com um baixo investimento, essa posição protegida. Vamos falar do segundo segmento, não vou dizer se é o segundo mais importante ou não, mas que via de regra é para onde a gente pretende levar especialmente os novos produtos, as novas iniciativas da empresa, que é o segmento Estrela. O segmento Estrela, ele tem quais características olhando para a matriz BCG? Ele é um quadrante em que a gente tem produtos, serviços ou atividades com forte participação no mercado, a gente tem uma boa posição competitiva e os segmentos ainda, eles ainda estão num estágio de crescimento acelerado, ou seja, a taxa de crescimento desses mercados ou desses setores é bastante significativa. Os produtos ou as atividades dentro desse quadrante, eles são muito interessantes à medida que esse mercado vai amadurecendo, vai atingindo o seu tamanho máximo e que a gente cresceu junto com esse segmento, mantendo uma boa posição de mercado. Quando isso acontece, via de regra, esse produto ou esse serviço que está num quadrante Estrela vai se transformar numa vaca leiteira com os benefícios que a gente comentou antes. Qual é a complexidade daquelas atividades ou produtos que a gente tem dentro desse quadrante Estrela? É que por força de a gente estar construindo uma posição, uma participação relevante num segmento que ainda está em crescimento, a gente tem um consumo de energia, um consumo de esforços e de investimentos bastante robusto. O que significa que a gente tem um risco embutido nisso, que é colocar muito investimento, muito esforço e eventualmente esse produto acabar não conseguindo se transformar numa estrela. Então ele tem um consumo de energia, um consumo de esforço da empresa bastante grande em relação a ele. Mas ele é potencialmente onde a gente vai produzir as futuras vacas leiteiras para o negócio da gente. O terceiro segmento que a gente tem aqui, o terceiro quadrante dentro da matriz BCG, é o que a gente chama de produtos ou serviços ou negócios em questionamento. Por quê? Porque eles são atividades que a empresa tem em mercados com alto crescimento, mercados que estão numa curva ainda de crescimento no seu ciclo de vida, porém a participação de mercado da gente ainda é pequena. E aí é onde a gente encontra normalmente onde estão as inovações, as atividades ou os produtos disruptivos, as apostas que as empresas fazem. Então, o caminho natural é a gente fazer apostas em segmentos de alto potencial de crescimento que, se eles vingarem, vão se transformar em estrelas. Por quê? Porque eu estou em segmentos ascendentes e onde a minha participação vai se transformar numa participação alta. Qual o risco do que a gente faz dentro desse quadrante? A iniciativa da gente não atingir uma participação significativa e aí o dispêndio de energia, de investimento e de esforço foi muito grande e não se converteu em resultado significativo para a empresa. Então aqui, monitorar, investigar se a gente realmente está fazendo os esforços certos para que essa participação de mercado aconteça, acabam sendo algumas das iniciativas mais importantes para converter as nossas apostas, as nossas atividades em questionamento, em futuras estrelas para o negócio da gente.
E aí, o que sobra dentro desse quadrante são os tais abacaxis. E fica meio óbvio, né, falar de abacaxi, porque eu estou falando de produtos com uma baixa participação de mercado, em mercados de baixa taxa de crescimento, normalmente até num ciclo já de obsolescência, o ciclo de vida desse produto, dessa atividade, desse serviço. E aí é onde, na observação, né, das empresas que a gente acompanha vida afora, a gente percebe que a gente tem uma cultura de negócios um pouco complexa, porque a gente tem um apego muito grande, a gente tem uma dificuldade muito grande de, às vezes, identificar quais são os nossos abacaxis e tomar decisões como, por exemplo, descontinuar um produto, descontinuar uma região de atuação, descontinuar um serviço e assim por diante. Os abacaxis, eles são grandes drenos de recurso da empresa, dreno de esforço, dreno de investimento. E que, de acordo com o raciocínio da matriz BCG, o que eu deveria é justamente conseguir alocar esses esforços, investimentos e essa energia da empresa para atividades que sejam inicialmente em questionamento, que possam se transformar em estrelas e que eventualmente possam se transformar em vacas leiteiras. Ou seja, o abacaxi, ele drena a capacidade da gente produzir aquilo que vai gerar mais longevidade e mais viabilidade econômica e financeira para as empresas. Então, esses são os quatro quadrantes que a gente enxerga dentro da matriz BCG. Então, tentando trazer agora aqui um pouquinho para o raciocínio do food service, tem dois comentários que eu queria fazer. Na verdade, um comentário e um grupo de exemplos. Primeiro, a nossa visão de utilização da BCG e a nossa prática de utilização da BCG, ela tem algumas adaptações ou algumas ampliações em relação aos usos habituais da matriz, que são muito mais ligados ao portfólio de produtos, serviços e negócios das empresas. Por quê? Porque a gente enxerga que, por exemplo, dentro de uma atividade como a indústria de alimentos ou distribuidores do ramo de food service, a gente possa ter, sim, avaliação sobre categorias de produto, grupos de categorias de produtos ou serviços. Mas a gente também pode, por exemplo, utilizar a matriz BCG para avaliar canais de vendas, para avaliar canais de distribuição ou para avaliar tipos de clientes que a gente queira atender, ou ainda geografias, regiões de atuação das empresas, tá? E até, no limite, negócios inteiros nos quais a gente atua na empresa. Ou, se a gente é um restaurante, por que não utilizar o raciocínio da matriz BCG para pensar os itens de cardápio, os grupos de itens de cardápio, perfis ou clusters de clientes que a gente atende, formatos de venda ou formatos de loja que a gente tem. Então, a matriz BCG, ela pode ter uma aplicabilidade dentro do mercado da gente bastante diversificada. Então, às vezes você tem uma dúvida, por exemplo, sobre qual formato de venda, qual canal de venda utilizar. Por mais que você não esteja falando de produto, de serviço, você pode utilizar perfeitamente o raciocínio da matriz BCG para repensar o teu negócio desse ponto de vista. E eu resolvi aqui pegar então alguns exemplos para materializar um pouco a utilização da matriz BCG. Então, primeiro eu peguei aqui 3 situações ligadas a uma indústria ou um distribuidor de alimentos. Por exemplo, eu avaliar restaurantes de alimentação natural, onde uma empresa não tenha uma participação muito relevante. Às vezes o teu mix de produto não é muito direcionado para esse tipo de restaurante. Como é que eu vejo uma situação dessa? A gente está falando muito provavelmente de uma atividade ou de um segmento de clientes em questionamento. Por quê? Porque eu tenho uma alta taxa de crescimento, esse segmento de alimentação natural tem uma taxa de crescimento bastante alta e eu tenho uma participação pequena. Então, eu vou precisar fazer muitos investimentos para que a minha participação dentro desse mercado cresça e eu possa surfar, eu possa aproveitar essa oportunidade do alto crescimento do segmento de refeições ou de alimentação natural. Então, é classicamente um ramo de atividade, uma tipologia que eu atenda
que se classificaria dentro de em questionamento. Ou restaurantes do self-service, de atendimento àquilo, buffet àquilo, ou preço fixo, como seja, em que eu tenho sim uma participação muito relevante, provavelmente porque eu tenho um mix de produtos que atende uma parte bem significativa da compra desses restaurantes self-service. Como é que eu vejo isso? Como é que a gente enquadraria isso? Dentro de uma vaca leiteira. Por quê? Porque o segmento de restaurantes do tipo self-service não tem uma taxa de crescimento grande, ele é um segmento grande, porém com uma taxa de crescimento estável, discreta. Mas a minha participação é grande nesse segmento. Então, eu vou fazer com que essa participação relevante, num segmento relevante, mas que cresce pouco, produza faturamento e margem significativos. É uma vaca leiteira classicamente. E talvez um último exemplo possa ser, por exemplo, avaliar a minha posição dentro de cozinhas industriais, sendo que eu sou um fornecedor, por exemplo, de ingredientes para culinária oriental. Culinária oriental que não é muito relevante dentro das cozinhas industriais. Então eu estou num segmento de baixo crescimento, que é o segmento de cozinhas industriais, com um produto, com um mix de produto e uma participação dentro desse segmento, uma participação baixa. O que é isso? É um abacaxi. Então, o que me cabe nesse caso fazer? Avaliar se eu devo ou não manter meus esforços com o meu mix de produtos orientais dentro de cozinhas industriais, porque provavelmente esse esforço que eu faço consome recursos, tempo e energia que eu poderia alocar, por exemplo, para atuar em churrascarias, que apesar de não ser do ramo de culinária oriental, no Brasil a gente tem uma penetração importante de produtos orientais dentro de churrascarias. Então, aqui são alguns exemplos, imaginando a utilização da matriz BCG de uma forma não tradicional junto a indústrias ou distribuidores de food. Aqui são só alguns exemplos, a gente pode exercitar juntos, inclusive na tua empresa, a matriz BCG para várias formas de analisar. E o que eu acho que essa simplicidade na matriz BCG permite a gente aprimorar a capacidade da gente analisar ou da gente identificar, por exemplo, alvos prioritários de investimento, focos de manutenção e proteção da posição que a gente tem de mercado, da participação de mercado que a gente tem em determinados segmentos ou categorias de produto, pontos de necessidade da gente intervir, da gente recuperar posição de mercado e explorar oportunidades de categorias ou de mercados ou de regiões em crescimento. Oportunidades de diversificação do negócio da gente em função da atratividade de mercados ou de áreas de oportunidade, de regiões, categorias e etc. E, sem sombra de dúvida, a diminuição ou a eliminação de abacaxis ou de atividades que a gente desenvolve hoje e que poderiam liberar energia, investimento e esforços para atividades, produtos ou serviços mais atrativos para a empresa. Então, esse é o estímulo. A gente acredita muito que a simplicidade da aplicação, da utilização da matriz BCG possa ajudar muito na estratégia do teu negócio. Então, acredito que agora que a gente começa um ciclo de planejar as empresas aí para um horizonte de 2023 em diante, pode ser um exercício muito legal caso você não utilize na tua empresa. Fica a dica.